até esse negócio passar. Eu tô aqui no quadro fofocas e eu estava aqui pensando, eu tava ve toda vez que eu vejo nos comentários, eu vejo um comentário de algum vídeo, se você vai comentar nos comentários, os comentários mais xoxos, mais hediondos são os comentários dos comentários, né. Eu estava vendo os comentários dos comentários, você tem que tomar cuidado, você tem que rezar 3 vezes antes de você ir nos comentários dos comentários. Aí o que que eu estava vendo? Tem muito, tá aumentando. Não tinha antes, eu não sei, talvez eu não percebia, mas não tinha tanto do jeito que tinha. Uns, uns, uns comentários digitais aumentando a quantidade de Red Pill que tem. Red Pill deve ser o nome, incel, não sei. Tá aumentando, não só de Pill, como de pessoas doidas, pessoas estranhas nos comentários. E tá aumentando uma união dessas pessoas, assim. Pessoas, assim, que odeiam mulher, eu acho, né? Porque não pode ver um vídeo, nossa, uma menina na academia. E aí o cara se sente tão doído. Cara, eu tô lendo o comentário, pode estar escuro. Mas eu acho que o cara tá querendo chorar. Eu não sei porque, não, ele parece tão ofendido. Ele fala, não, não é possível. Esses vídeos estão tentando doutrinar vocês. Esses vídeos mostrando mulheres fazendo exercício, elas são biologicamente mais fracas do que a gente. Esses vídeos é só pra falar de militância e tal, mas as pessoas se doem. Qualquer pessoa que comente, não importa o que a pessoa comente. Aí essa pessoa xinga essa pessoa. Essas pessoas são muito agressivas. Tem uns vídeos de uma menina mostrando que o namorado dela fez um cartãozinho de presente de dia de namorados pra ela no Canvas, um vale presente. Vale presente carinhoso, diga, vale um beijinho, vale um carinho. Aí fala assim, nossa, essa mulher não vai dar valor, esse cara ainda e fala mal da mulher, xinga a menina, porque mulheres são assim, e elas só vão ficar com um cara ruim, não vão ficar com os caras bons, ela ainda vai machucar esse cara bom. E eu vejo de níveis mais poucos a níveis mais altos. Tipo, uma menina segurando um bebê e as compras. Aí o vídeo mostrando, o cara. Esse cara. E um cara que é youtuber viu isso. Eu não sei se o vídeo é falso ou não. Importante no comentário, mas o que eu tô falando, esse é o centro. Ficou branco o cabelo. É. Aí o youtuber vai lá e pega as compras pra ela e o cara acha ruim dele carregar as compras pra menina que tá segurando o bebê. Mas aí nos comentários foi, porque ela escolheu um homem ruim, ela quer um maloqueira, não quer um cara bom, honesto, igual todos os homens honestos. E essa pessoa realmente, elas ficam xingando as pessoas no comentário. Se eles veem um comentário feminino, não importa o comentário, não falou com eles. Eles ficam falando, não, você é mulher, você vai morrer sozinha. Aí se a menina faz uma piada, ele xinga a menina. Se não importa o comentário, não foi pra ele, foi um comentário de um vídeo aleatório. É, ah, mas vocês são safados. Aí se tem um vídeo de um cara que cortou o auxílio, cortou a pensão pro filho com câncer pra gastar. Não, mas foi culpa dela, porque essas mulheres, é porque ele é um cara muito bom, muito honesto, e ele tá cansado de ser ridicularizado. E já vi comentários piores, tipo, se ela não. Ele não deu, se me recusou, não deu pra mim, é porque ela só quer homem ruim e fica desejando, eu quero que essas pessoas sejam homens feios, assim, sejam mortos, negociados. E tem gente, eu já vi um comentário terrível, já vi comentários apoiando abuso, falando porque o cara. Aí depois fala que o cara. Eu já vi um comentário falando assim, que depois fala que o cara abusou da menina, sendo que ela que desdenhou dele, tratou ele mal, quando ela não quis dar pra ele, sendo que ela dá pra todo mundo, dá pra todos os homens ruins. Aí o cara bom se descontrola porque ele tá sendo muito maltratado, porque ela não quis ele, ela falou pra ele afastar dela. Então ele foi muito maltratado, e aí ele
faz uma loucura, tem uns comentários falando, faz uma loucura, e aí ele é ridicularizado. E bom que o vídeo não era nem sobre isso. Eu vi uns vídeos de, de uma menina fazendo uma piadinha, essas piadinhas de casal, que eu não gosto dessas piadinhas de todo jeito. Mas eu não acho engraçado, mas tem umas piadinhas que mostram um casal que. Uma menina que. Ah, não, aquelas piadinhas que o casal eles parecem um pouco que estão brigando, né? Mas aí o importante para esse pessoal é que o homem é a mulher. E parece que o cara tá tentando colocar a toalha nela e ela tá brigando com ele porque ela quer ficar de biquíni na praia, né? Não, na praia não, na piscina. Um negócio tipo parque aquático. E aí que todo mundo tá de biquíni, né? E aí, mas aí que falou assim, nossa, mas esse cara tem que trair ela e xingando. E falando, se fosse ao contrário, isso não aconteceria. Se fosse ao contrário, mulheres nunca deixam homens ficar de sunga, nunca deixam eles ficar de calção na praia, e depois elas querem ficar de putaria, ficarem nuas e xingando nomes assim. E tem que trair, depois trair ela e ver a cara dela de trouxa, porque ela merece ser traída e tal. Eu fico pensando, pô, se não gosta de mulher, deixa, né? Se não gosta de mulher, também para de. Vai namorar com ninguém, né? Porque ninguém merece você, nem homem, não merece um tipo de cara desse. Pessoalmente, né? E aí. E esses vídeos, quando você começa a encontrar eles, não é os vídeos, é os comentários. Eu vi comentário que tá lá tudo feliz, eu tentei não olhar, fico até com medo de procurar comentários nos comentários. Há um vídeo de duas de criança fazendo um pai fazendo brincadeira com a criança. Aí tem um vídeo, ai, mas se fosse uma criança menina, já estaria uma sirene gritando e meninas e crianças meninas, eu não gosto e tal. E ou sempre, velho. E assim, o que eu fico às vezes chateada é que aparecem umas pessoas assim, ela não deixa mais ninguém. Elas envenenam os comentários com o pessoal delas. Depois que elas envenenam os comentários, ninguém pode falar nada. Que elas estão envenenados, eles vão xingar, eles vão falar alguma coisa. E aí, quando alguém chega pra falar alguma coisa contra ele, fala assim: ah, cara, não fala isso não. Ah, cara, eu acho que você exagerou. Mas quando chega uma pessoa que falou literalmente por uma coisa metafórica, sendo que também é uma força de expressão, que a pessoa está falando no sentido de força de expressão. Ah, mas você é burro, seu analfabeto, seu seu idiota, você xinga a pessoa como se a pessoa fosse, como se você quisesse matar a pessoa por a pessoa não ter colocado vírgula, sendo que a própria pessoa que xingou a pessoa não colocou vírgula. Aí a pessoa xinga, ai, você não colocou vírgula e vira uma briga nos comentários. E a pessoa que tá falando não colocou. Ela não colocou também. E eu não entendo. E quando chega uma pessoa que tá fazendo mal pra todo mundo no comentário, tá assim, tá sendo preconceituosa. Preconceituosa também, eu já vi pessoas preconceituosas no comentário. Pessoas chamando gente de cabelo bombril, ou preconceito, aquelas pessoas que não gostam de criança. Eu também vou falar dessas pessoas. Tem aquelas pessoas que não gostam de criança, que agem como uma criança de 1 ano, 2 anos, fosse um adulto e tivesse todas as faculdades mentais para pensar. Vi uma criança que não gostou de um carrinho, eu vi um vídeo terrível, eu passei mal com esse vídeo. A criança, os pais deram, o pai e a mãe deram um carrinho e a criança não queria o carrinho, então ela deu uma encostadinha no pé, tipo como se fosse uma simulação de chutinho. E aí, o O pai pegou o carro de brinquedo e quebrou subiu em cima da escada e jogou o carro, quase que acertou a criança. E eu fico pensando o barulho que deve ser, o som, o desespero dessa criança deve ter um trauma. Não foi só quebrar o negócio da frente dele. Ver o pai agressivo, quebrando as coisas como se quisesse quebrar aquilo, bater nele, quase jogou o carro nele. E as pessoas no comentário, você imagina, alguém no comentário falando que é errado. Todo mundo falando que aquela criança de 1 ano, de 2 anos, que era criança que era do tamanho do pé do cara. Aquela criança pode ter aprendido a andar agora, ela nem sabe falar, a criança. A criança, a pessoa tava falando, essa criança animada, essa criança merece, essa criança merecia
ter batido nela, esse cara tá certo, esse cara é um herói, esse cara que é um pai de verdade. E só tinha pouquíssimas pessoas falando assim, a criança renegou o presente, ela foi mal criada, renegando o presente porque o pai é o exemplo que ela tem do pai. Mas eu fico pensando, pô, uma criança, velho. E tipo assim, ela nem sabe o que que é. E outra, eu tenho certeza que a pessoa fala, mas ela deveria ter orado e agradecido quando era da idade dela, assim, quando a pessoa nem sabia falar. Mentira, as pessoas estão mentindo. A pessoa era um capeta. E aí ela vê uma criança que, que, que se mesmo se a criança for mal criada, se fosse uma criança mal criada, ela aprendeu com os pais, é o quê? Com a criança. A criança não sabe. Criança que não sabe nem andar, se elas forem mal criadas, é por causa do que os pais ensinaram. Eu já vi isso. Eu já vi crianças que quando elas pegaram uma mentalidade, elas deixaram de ser mal criadas. Elas xingavam quando era pequena, quando era criancinha, mas quando cresceu elas pararam, porque aquilo era uma coisa ensinada pelos pais. E quando elas conseguiram pensar por si próprias, elas pararam. Viraram um anjo de pessoa. Porque elas começaram a pensar no que é errado e o que é certo. Mas aí não. E não precisa pensar no que é errado e o que é certo. Uma criança, ela não precisa ficar adulta tão rápido. Principalmente sendo pais. Mas os pais que foi agressivo e todo mundo apoiando. Cara, eu vi uma coisa muito pior ainda. Eu vi pior. Não sei se é pior. É, é um. Uma mãe que ela aparentemente o que aconteceu, de acordo com as conversas, era pra ela ter buscado, ela sempre busca as duas filhas dela de carro. E aí, dessa vez, ela não buscou e não deu satisfação, ela só abandonou a criança lá. E a criança pegou o ônibus. Mas tudo bem. O problema é que essa mãe pegou uma câmera, começou a forçar na cara da filha dela e começou a colocar palavras na filha dela. Você é uma patricinha, você é uma metida. Por que você tá reclamando que eu não fui te buscar de carro? Mas a criança ela só queria saber por que a mãe buscava todo dia. E a mãe não avisou pra ela que ia buscar de ônibus. E ela não avisou. É tipo uma pessoa adulta. E todo mundo nos comentários fala, é patricinha, a mãe te respeita, tem que ensinar. E a mãe. E toda vez que a criança tentava ficar calada, ela fica voando pra cara da mãe pra tentar entender por que a mãe tava gritando e falando aquilo, que ela não tinha dito. A criança ficava procurando resposta assim na mãe. E a mãe falou assim: ai, sua metidinha, o que você tem a falar sobre isso? Você com certeza queria vir de carro, sabia que tem gente, crianças pobres, que não vêm de carro. E você estava querendo vir de carro, você tem que aprender a ser pobre. Você por acaso tá com preconceito com pessoas pobres? A criança tentando entender. A criança não falou assim, mãe, mas de carro não ia mais rápido? Eu acho que ia mais rápido, né? Então você não podia ir. Mas de ônibus demora mais para chegar em casa. Eu falei assim, então você tá com preconceito com pobre, você por acaso as pessoas pobres inferior, só porque você tem carro, então eu não vou te buscar. E a criança não conseguia entender, a criança tava perguntando pra mãe, a criança não tava falando assim, eu odeio pobres, não. A criança só tava perguntando pra mãe, porque ela não entendeu por que a mãe abandonou ela na escola. Sendo que a mãe sempre buscava de carro. A mãe poderia ter falado, filha, eu não quero mais te buscar de carro, então eu vou te deixar, você pode ir de ônibus. Se fosse se fosse uma idosa, se fosse a mãe dessa mulher, fosse uma senhora, uma tia, alguma coisa, você sempre busca essa tia de carro no trabalho e de repente você não busca. Você abandona a tia e a tia fica lá horas esperando, igual as crianças falou que elas ficaram muitas horas esperando para ver se a mãe chegava, mas o tempo foi passando e a mãe não chegou. Então elas conseguiram pegar o ônibus para voltar para casa e a mãe com a câmera esperando elas para xingar elas de patricinha. Só que as crianças não sabiam. Imagina que isso acontecesse com você. Você tá lá esperando e você não sabe por que a pessoa não veio. A pessoa não te ligou, não falou nada. E de repente, quando você chega, a pessoa tá falando: Patricinha, você com certeza queria que eu tivesse buscar de carro, porque você não tem. Você tem que aprender a andar a pé, porque você é uma metida, você e tal. E o engajamento foi lá no alto. Milhões de pessoas dando like e falando: essas crianças, umas nojentas. E xingando as crianças pequenas, as crianças de 10 anos. Ah, é, e filmando para quando essas crianças for para a escola delas, os colegas delas falam assim: a sua própria mãe falou que você é uma safada, é riquinha, que você não quer ir de carro. Sendo que elas nem têm dinheiro, aquela família também, a roupa delas é tudo simplesinha. E para ela chegar na escola, sofrer esse bullying,
pra muitos adultos sem noção, igual os adultos comentaram, imagina um adulto fazendo bullying com a criança. Falando, você... E por quando essa criança crescer, ela ser lembrada como uma criança assim. Porque se sua própria mãe fala isso de você, não tem como você provar que você não é. Por isso que isso é ruim, isso é ruim. E as pessoas não fazem nada em relação a isso. Pois é. Tchau, gente. Tenha um dia bom e amém. Esse aqui é uma coisa do quadro fofocas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que alguém visualize esse vídeo também.